com os jornalistas. Então, era bem complicado. Eu me lembro que eu fiz a primeira uma matéria, uma das primeiras matérias que eu fiz da Lava Jato, até o Otávio Frias Filho, que nunca tinha me pautado, e ele me chama, porque ele não pautava, faleceu já o Otávio, e ele falou para mim, eu queria que você fizesse a vida dos ricos na prisão, quando os primeiros ricos foram presos. Era a ordem dele, ele queria fazer essa matéria, tá. Eu fui, papapá, descobri um cara que era meio segundo escalão e tinha saído e topava contar, me contou tudo. Tudo, tudo, eram coisas incríveis, que eles desenhavam, assim, coisas na parede, para poder saber a hora, o relógio de sol na parede. Comiam com a mão, porque o garfo era de plástico e quebrava, tinha que comer carne com a mão, não tinha banheiro, não tinha isso, não tinha aquilo. E tá bom, fiz, publiquei a matéria, e a segunda matéria que ele tinha me pedido era um perfil do Sérgio Moro. Aí lá fui eu para Curitiba. Aí o Sérgio Moro, depois de me dar um chá de cadeira de horas, me deixa entrar na sala dele e fala assim: não vou conversar, não vou te dar entrevista, é só uma conversa, mas a sua matéria é lamentável, você está vitimizando essas pessoas que são corruptas, por que você... No avião você não come de talher de plástico? Eu falei, não, mas se eu estivesse fazendo uma matéria sobre o avião, eu escoveria, e no avião eu como, mas eu estou fazendo uma matéria sobre a prisão. É fato, o que tem? Bom, ele não me deu entrevista, me tratou bem, o jeito dele, educado, contido, e eu também fui educada. Ele falou, não, mas não quero fazer perfil nenhum, ok, fui embora. Passa 2 dias, ele transfere todos os que ainda estavam presos, ele tira da Polícia Federal e manda para, nem lembro mais o nome do presídio, que era muito pior, como se eles fossem os culpados da minha matéria, sendo que eles não tinham nada a ver com isso. Nem os advogados me procuraram, nem os advogados foram minhas fontes, mas foram punidos os que estavam presos lá. Então eu comecei a perceber a enorme dificuldade que eu teria, tanto para cobrir a Lava Jato, quanto para criticar a Lava Jato. Bom, o tempo foi passando e etc. Espera aí, eu preciso tomar água. Acho que é aqui, né? Tá saindo de uma Covid, né? Tô saindo de Covid, mas não tô mais com Covid, não, gente. Eu fiz, negativou. Bom, e aí. Foram surgindo as reportagens. E a Folha, quer dizer, apesar de todas as críticas aqui que eu sei que as pessoas sempre citam, a grande mídia corporativa, não sei o que, não sei o que, a Folha, não sei o que, a Folha. A Folha abriu muito espaço. Por exemplo, a primeira matéria do Tacla Duran falando que um amigo do Moro estava oferecendo vantagens na Lava Jato foi na Folha, 2 páginas, né? E contra tudo e contra todos, porque no dia seguinte, um dos nossos principais concorrentes deu 2 páginas assim do Moro, uma entrevista maravilhosa, sem perguntar uma vez sobre o Tacla Duran, que foi a grande pedra no sapato do Tacla Duran. A partir daí, todas as decisões do Moro, ele punha jornalismo irresponsável, papapá, nananã, que era eu. Sem citar, mas ele colocava. E aí tinha essa dificuldade, quer dizer, você fazia uma matéria minimamente assim crítica, e aí todo o resto da imprensa caía para proteger o Moro. Eu estou falando Moro aqui, uma vez o Zé Dirceu falou numa palestra para estudantes que eu estava no fundo e ouvi, ele falou: se nosso principal problema fosse o Moro, estava resolvido. O Moro simboliza uma série de forças que se moveram naquele momento e que atingiram o jornalismo dessa forma, na minha experiência, que eu estou contando aqui para vocês. Bom, aí veio a entrevista do Lula, veio a Vaza Jato. Eu me recordo que a Folha embarcou bem rapidamente aqui nessa cobertura. Eu me recordo que, assim que eles publicaram, eu tuitei várias vezes, e foi quando eu conheci o Glenn, e até hoje a gente se fala, ontem mesmo a gente se falou, e ele falou: a sua entrada foi fundamental. Por quê? Você tem o selo Folha, você tem a minha entrada no Twitter, né? Ele falou: se a gente ficasse sozinho nessa arrancada, a gente talvez tivesse dificuldade para dar a segunda marcha, talvez, né? Então, teve esse papel da Folha, Grupo Prerrogativas, que foi citado aqui, a gente deu ampla cobertura sempre. Mas aí, seguindo só para já ir terminando, quando surgiu a possibilidade de entrevistar o Lula, e toda a saga jurídica vocês já sabem como ela foi, ali assim foi que o momento que mais me chocou de perceber como uma parte, como disse ela, vamos repetir, uma parte da imprensa se corrompeu num nível
que eu achava que não chegaria nesse nível. Não estou falando de dinheiro, mas foram editoriais, não assim um colunista, outro colunista, o Gleno, do Vivier, na Cifra, não, editoriais apoiando a censura à Folha de São Paulo. Censura prévia. Não é que assim, a Folha ofendeu, não, prévia. Se fez a entrevista, não pode publicar. Luiz Fux, ele deu essa decisão. Se fez, não pode publicar. Isso é censura prévia. E os jornais, gente, alguns jornais fizeram editoriais a favor da censura e criticando o ministro Lewandowski. E aí eu me recordo que eu fiquei tão assim chateada que eu escrevi para um editorialista desses jornais que eu conhecia. Obviamente ele não assinava, mas eu sabia que era ele que escrevia, e eu fiz uma mensagem no particular. Eu falei: olha, a cronologia do pedido foi essa, não tem nada a ver com a eleição, porque ele acusava o Lewandowski de fazer uma coisa eleitoral, foi muito anterior a isso, papapá, papapá, papapá. E o jornal falava o seguinte: o que dirá a justiça a pedidos idênticos dos chefes do crime organizado que estão presos? Aí, o que eu falei para ele? É falso isso daí que você está falando, por quê? O Ney da Rocinha deu dezenas de entrevistas na cadeia a um jornalista inglês que resultou num livro chamado O Dono do Morro e a Batalha pelo Rio, que foi editado pela Companhia das Letras. O Globo fez reportagens sobre essa obra. Isso daí tudo é meu e-mail para ele, tá? O Fernandinho Beiramar deu entrevista da cadeia, 2016, para o Conexão Repórter. Inclusive, teve mais visualização que a nossa com o Lula, não sei se você sabe, né? Teve 8 milhões de acessos, a nossa teve 6, pelo menos no site da Folha. O Marcinho VP deu entrevista na cadeia para o Domingo Espetacular em 2018, 2 milhões de visualizações. O Luiz Estevam fez menos sucesso, mas deu entrevista para o SBT da cadeia, 216 mil visualizações. Glória Trevi deu entrevista para o Fantástico. Aí eu falei, eu poderia seguir aqui com dezenas de exemplos, mas o maior exemplo talvez seja A Sangue Frio, do Truman Capote, que é um dos maiores livros da história do jornalismo, feito com um preso, né? Então, quer dizer, é uma coisa, se não fosse ridícula apenas, né? Mas é trágica. E a resposta da pessoa foi assim: muito obrigado. Devidamente registrado. Abraços. E depois eu mandei isso no particular para o Lewandowski, aí eu vou encerrar com essa frase do Lewandowski. Pedi autorização para ele, como ele não me respondeu, eu vou publicar de qualquer jeito, porque ele mandou para mim, eu tenho direito, né? E eu mandei porque ele estava sendo acusado pelos editoriais. E ele colocou assim: caríssima Mônica, dizem os nordestinos que é na tempestade, é na tempestade que se conhece o pau da barca. Parabéns pela fibra, pela coragem. Na nossa nau não afundaremos, nem aqueles que conosco navegam, apesar das procelas. Então é isso.